Só é possível melhorar aquilo que se pode medir, mas um facto é que esta expressão tão antiga continua perfeitamente atual no meio empresarial. Efetivamente, muitos dos sistemas de informação utilizados nas empresas não têm e não disponibilizam análises ágeis para que seja possível aplicar esta velha máxima. Tendo este modo como desafio, as análises do PHCGO disponibilizam um tipo de análise que ajuda a medir e a quantificar os dados gerados pelos utilizadores. Imagine que tem muita necessidade de saber quais os artigos que mais quantidades vendem e, para além disso, quais deles fazem parte do top 10 da lista dos mais vendidos. Ou ainda, qual o peso relativo destes no total das unidades já vendidas face ao total. Foi para responder a todas estas questões que nasceram as análises de ranking. Para iniciar a criação de uma análise de ranking é muito simples. Basta estar posicionado no menu do grupo Go Studio e escolher a opção da Toolbox. Da lista das funcionalidades disponíveis, deve escolher as análises e começar por clicar no botão situado no cima à direita. Introduz uma análise. Para o nome da análise pode indicar análise de ranking de artigos. Para a classificação do grupo a que pertence, a análise pode escolher da lista a opção geral. No campo tipo de análise deve escolher o tipo ranking. O campo interna deve ativar caso deseje que os utilizadores não possam alterar a sua análise, mas somente duplicar a mesma para criar novas a partir da sua. O campo inativa, tal como o nome sugere, ao estar ativo, a análise deixa de estar disponível para ser usada e, por conseguinte, desaparece do menu de análise e listagens. Pode ativar o campo Mostra esta análise no menu, para que esta fique acessível aos utilizadores a partir do menu das análises e listagens da aplicação. Pode expandir o separador de detalhes. Aqui pode começar por descrever o âmbito da análise, para que o utilizador saiba em rigor que informação esta vai disponibilizar e com que critério. Por exemplo, pode escrever o seguinte texto: análise das quantidades faturadas de artigos com base nas linhas dos documentos de faturação, tendo ainda múltiplos critérios de seleção disponíveis para condicionar a lista dos registros mostrados, tais como a família do artigo, a marca e o tipo de artigo, assim como qual o ano das vendas. No campo número pode indicar um valor inteiro, que vai servir para ordenar sequencialmente a listagem, em relação às restantes disponíveis no menu de análise e listagem. Caso não coloque nada, o software cria um número sequencial por si. Os campos é uma análise de registro, serve para identificar se esta análise vai correr em contexto do registro que esteja ativo no ecrã e, por conseguinte, dependente deste. Ou seja, se estiver no ecrã de clientes e posicionado no cliente Albertino Maciel, a análise só mostraria as vendas do Albertino. Mas não é o caso deste exemplo. Assim, não deve ativar este campo. Os dois campos seguintes é uma análise de ecrã e ecrã, caso estejam preenchidos, permitem assignar a listagem por forma a poder ficar disponível e ser executada no ecrã que está definida no campo ecrã. Mas também não é o caso, por isso não necessita de preencher nada nestes campos. O campo de plano mínimo é muito importante, pois indica a partir de que plano esta análise pode ser executada e ficar disponível para os utilizadores. Assim, se indicar um plano superior, por exemplo o plano Pro, significa que os planos Star e Grow não tinham disponível esta análise no menu de análise e listagem. Mas neste caso, pode deixar tudo como está, ou seja, o plano Grow. O campo do tamanho da letra é bastante explícito e significa que, caso imprima o resultado da listagem, qual o tamanho da letra que vai ser usado na impressão da mesma. Também, neste caso, pode deixar como está. E chegou a vez de expandir o grupo de dados iniciais. É neste separador que vai criar as variáveis com que o utilizador pode interagir com a análise. Assim, deve começar por clicar no botão Criar variáveis, para criar a primeira. E como neste caso até já sei quantas vão ser necessárias, pode já clicar no botão com o sinal mais situado à esquerda da linha, para criar mais 3 variáveis, e assim ficar com 4 variáveis disponíveis. Entretanto, para ganhar tempo, já definiu os restantes campos de cada uma. No entanto, quero destacar alguns aspectos relativos às variáveis: família, marca, tipo de registro e qual o ano. Como pode observar, todas as 4 são do tipo tabela, com exceção da variável 3, em que o tipo de registro é uma lista pré-definida, com 3 opções: todos, só artigos ou só serviços. As outras variáveis, 1, 2 e 4, são do tipo query e vão selecionar os registros da tabela de linhas de artigos relativamente às famílias, às marcas, neste caso recorrendo à tabela ST, visto o campo SR1 não está disponível na tabela FI das linhas dos documentos, e por fim uma seleção ao campo da data do documento situado na tabela FT dos cabeçalhos dos documentos, para mostrar somente os anos em que existam faturas. Se verificar os restantes campos, ao deslocar a barra horizontal mais para a direita, vai constatar que nada está definido, como campos obrigatórios ou como valores por defeito.
Pode assim avançar para o campo texto do botão e tooltip do botão, que neste caso não vai preencher, pois o software faz isso por si, atribuindo ao botão o texto executa a análise. O campo pede sempre os dados iniciais é importante, no caso de existirem variáveis obrigatórias e que devam estar preenchidas no arranque, para que a análise funcione devidamente. Neste caso não necessita de ativar, pois a análise vai sempre mostrar todos os registros e só depois, caso necessite, é que pode ir alterar os critérios disponibilizados pelas variáveis, por forma a mostrar os novos dados afetados pelas opções escolhidas. E já chegou ao separador principal desta análise, ou seja, pode expandir o separador Ranking. Como deseja trabalhar com os artigos vendidos, a tabela escolhida deve ser a FI, das linhas dos documentos de faturação. Para o campo ano, deve usar a função year, com a variável ft.fdat, que é no fundo a data de emissão do documento. Nos campos, permite navegar por um ecrã e nome da tabela a ligar, não necessita fazer nada, pois neste exemplo não precisa de navegar para o registro de origem. Assim como também não vai ter uma análise secundária. Também não precisa de colocar nada no campo stamp. Mas o campo de descrição é diferente. Aqui já necessita de colocar informação que complementa a análise. E como se trata de artigos, nada melhor que usar a referência e a sua designação. Para isso pode escrever o seguinte código. fi.ref mais plica espaço, tracinho, espaço, plica, espaço, sinal mais, espaço, fi.design. E como título pode colocar descrição do artigo. No campo valor positivo, como quer contar a quantidade vendida, então deve indicar aqui o campo fi.qtt. E como título pode escrever quantidade. E chegou ao local onde pode definir mais campos, ou seja, campos adicionais. Este campo é muito útil, pois torna ainda mais rica a análise, complementando esta com mais informação, inclusive com informação proveniente de outras tabelas, como vai poder ver já de seguida. Assim, neste campo, pode colocar a seguinte expressão, a qual vou explicar de forma breve. Assim tem os campos da tabela ST, dos artigos e serviços, o SR1 e o SR2, que correspondem à marca e modelo, respectivamente. Em seguida, surge o campo família e, por fim, ainda é disponibilizado o campo que indica se o artigo é ou não um serviço. Mas é usada uma transformação do campo para que o resultado seja mais apelativo para o utilizador, pois como se trata de um campo numérico, não ficaria tão apelativo mostrar zeros e uns. Assim vai surgir, sim ou não, caso se trate de um artigo de estoque ou de serviço, o que sem dúvida fica esteticamente e acima de tudo mais legível por parte do utilizador. Em seguida vai encontrar o local para que possa definir qual o tipo ou o formato de campo a apresentar, em sintonia com o que foi definido no campo em cima dos campos adicionais. Neste caso é simples, visto que todos os 4 campos adicionais são do tipo caractere. Basta indicar C, ponto e vírgula C, ponto e vírgula C, ponto e vírgula C e já está. Por fim, ainda relacionado com os campos adicionais, tem o local para indicar os nomes a atribuir a cada um dos 4 campos, que vão aparecer como título dos mesmos na listagem, ao utilizador. Assim, estes devem ser explícitos e para isso pode escrever algo como marca, ponto e vírgula, modelo, ponto e vírgula, família, ponto e vírgula, é um serviço, ponto de interrogação. E chegou ao campo filtro. Este é muito importante. Por um lado, poderia simplesmente indicar uma expressão fixa, por exemplo, só as vendas do vendedor Sara, escrevendo algo como ft.vendnm igual aplica Sara fecha aplica. Mas não é o caso. Pode apagar. Pois, como está recordado, definimos no separador de dados iniciais 4 variáveis. Assim, é esta a via que vai ser utilizada. Para isso, pode escrever a seguinte expressão, que passo a comentar já de seguida. A expressão começa por avaliar se este variável cardinal 1 cardinal corresponde à família e se tem definida uma família específica, ou todas. Em seguida, a variável cardinal 2 cardinal é dedicada à marca. Usa o mesmo tipo de técnica que a anterior, mas no caso na variável 3, respeitando a validar se é ou não um artigo de serviço, tem uma pequena variante, onde é testado cada texto escolhido pelo utilizador. Assim, se o utilizador escolher o texto artigos, a variável st.stns é assignada com o valor 0, indicando que é um artigo de estoque, ou seja, st.stns igual a 0. Se o utilizador escolher a opção serviços, então a variável st.stns recebe o valor 1, ou seja, só vai selecionar artigos que estejam com o clique na ficha de artigos e serviços marcados como tal. E por fim, se o utilizador escolher a opção de todos, é então assignado o valor 2 ao campo stns, mas com a diferença que agora não vai igualar o campo, mas sim usar o operador diferente, o que origina que o teste resultante é st.stns diferente de 2.
E como na base de dados não existem registros marcados com o número 2, vai por conseguinte trazer para a listagem todos os registros, independentemente de serem artigos de estoque ou artigos de serviço. Sem dúvida, uma técnica interessante. E está quase a terminar. Tem ainda de definir as tabelas relacionadas, onde pode referenciar até 3 tabelas diferentes. Neste caso, recorda-se que já usou a tabela FT dos cabeçalhos das faturas, pela necessidade de usar o campo ft.fdata, com base para o movimento do artigo, assim como a tabela ST dos estoques e serviços para mostrar e selecionar a marca e o modelo. Tudo isto campos residentes na tabela ST. Assim, na tabela relacionada 1, pode indicar a FT e no campo de origem colocar ft.ftstamp. E no campo de destino, que campo deve colocar? Pois, pode pensar mais um pouco. Mas é isso mesmo, o campo fi.ftstamp, pois para cada uma das linhas pertencente a uma dada fatura, tem sempre neste campo, o fi.ftstamp, o correspondente ao cabeçalho que lhe diz respeito. E é esta a forma de ligar as linhas com os cabeçalhos, no fundo, a chave de ligação. E pode passar para a tabela relacionada 2, que neste caso é a ST, e como pretende ligar as linhas das faturas aos artigos, a correspondência é feita pelo campo ref. Assim, como campo de origem, deve colocar st.ref e no campo de destino colocar fi.ref. E tem a ligação estabelecida de forma correta para que tudo funcione em pleno. Na tabela relacionada 3, não necessita de colocar nada, pois não chegou a precisar de usar mais nenhuma tabela. Em seguida, poderia ainda ativar se deseja analisar o período anterior, que significa que, para além de mostrar os dados só do período corrente ou selecionado, vai fazer cálculos para poder comparar 2 períodos em simultâneo. Para que tal acontecesse de forma correta, poderia fazê-lo de 2 formas. Ou deixaria por preencher os 4 campos seguintes, relativos à data inicial e final, correspondentes ao ano anterior e ao ano atual, e desta forma o sistema iria usar como base de partida a data do sistema, ou então, se desejar ter mais controle sobre os períodos e poder indicar quais os mesmos, teria que adicionar no separador de dados iniciais mais 4 variáveis, dedicadas a cada um dos períodos, e indicar e fazer corresponder o número da variável a cada um destes 4 campos. Pode ainda expandir o separador Snapshots e dar a indicação que esta análise tem um snapshot e, como título do mesmo, indicar artigo estrela em vendas, para ficar a saber qual o artigo que mais vende em euros. O tipo de dado é do tipo texto e no campo unidade escrever o mais vendido. Como é do tipo texto, não necessita de colocar nada como casas decimais. Na expressão em Transact SQL, pode colocar o seguinte código, que na prática o que vai permitir é calcular qual o artigo com mais vendas e ordenar estes por ordem decrescente. Em seguida, somente devolver um registro e somente um campo, pois as regras para o snapshot assim o exigem, como pode observar pela tooltip. Assim, uniu-se a referência com a descrição, para ficar tudo como de um único campo se tratasse. Desta forma, apesar da análise incidir sobre os artigos com mais quantidades vendidas, passa também a ter a comparação com qual artigo é o que mais vende em euros, o que não deixa de ser interessante em termos de análise e conhecimento da informação. E agora sim, chegou ao fim e pode gravar a análise. Pode ir até ao menu Ações e fazer a previsão da mesma. E ora cá está uma análise de ranking totalmente desenhada à sua medida. Pode ver o snapshot, que indica o artigo mais vendido em euros, que talvez, como seria esperado, não é o mesmo que mais vende em quantidade. E se passar para a análise, pode ver a posição que cada registro ocupa no ranking, assim como ver os totais de cada um dos artigos e a percentagem que este representa no total das vendas. A seguir, vai ter os campos dedicados ao acumulado, ou seja, a soma da linha anterior com a linha seguinte. E desta forma, pode ter uma leitura muito interessante e saber, por exemplo, que os 2 primeiros artigos representam cerca de 20% das vendas, mas que bastam 7 artigos apenas para prefazer cerca de 50% das unidades vendidas. Mas pode experimentar mudar algumas das variáveis. Por exemplo, coloque só artigos, como tipo de registro, e da família cordofones. E clique para correr a análise. E veja, agora mais de 60% das unidades vendidas estão concentradas apenas em um único artigo, num total de 6 artigos que correspondem ao critério indicado. Muito interessante, sem dúvida, este tipo de análise. E claro, ainda tem os campos adicionais, marca, modelo, família, e se este é um serviço ou não. Neste caso, está tudo a não, visto terem escolhido em cima só artigos.
Com as análises de ranking, nunca foi tão fácil medir e quantificar resultados das mais diversas origens, desde os artigos aos clientes, passando pelos fornecedores e compras, e desta forma tão simples ficar a saber a posição e a importância que cada um destes tipos de dados representam para si e para o seu negócio. Foi simples, não foi? Criar uma análise de ranking? Experimente já este e outros exemplos. Consulte no DevGo o Centro de Recursos Gratuitos para Developers do PHCGo.